Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45, lá no Novo Testamento. Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus irmãos, nós vimos até aqui que Jesus estava andando pela Galileia, pregando nas sinagogas. Só lembrando que ele passou por Cafarnaum, pregou na sinagoga de Cafarnaum, curou ou libertou um possesso de espírito maligno lá na sinagoga. Dali ele foi para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro com febre. Ele cura a sogra de Pedro. E nós vimos que depois dessa cura da sogra de Pedro, muitos vieram a ter com ele depois das 6 horas para serem curados. E ele curou muitos naquela tarde depois do pôr do sol. Ele já estava sendo acompanhado por 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João, e eles vão dormir na casa de Pedro. Eles dormem na casa de Pedro e Jesus sai alta madrugada e vai orar. Quando eles levantam, vão atrás dele e ele decide sair para outras cidades. Ele diz o texto anterior que ele saiu para outras cidades e foi percorrer a Galileia. Marcos, quando ele termina de falar isso aí, ele faz um pequeno resumo aí no versículo 39, e aí ele conta ele coloca esse fato ocorrido, tanto Marcos registra, quanto Mateus e quanto Lucas, da chegada desse leproso junto de Jesus. E, meus irmãos, quando a gente pensa na lepra, a lepra era a pior doença nos tempos bíblicos. Havia 3 tipos de lepra. Uma lepra que é conhecida por lepra nodular, que inicia com mancha nas costas e dores, nas juntas, dores na mandíbula, e que depois passa a ser, ela passa por ter nódulos pelo corpo, pelo rosto, e acabam que esses nódulos acabam se tornando feridas, que vão ser feridas com mau cheiro. Essa é um tipo de lepra. Um outro tipo de lepra é uma lepra chamada uma lepra anestésica, em que a pessoa tinha determinadas manchas do corpo que ficavam esbranquiçadas, e essa lepra a pessoa perdia a sensibilidade naquele lugar. A pessoa às vezes só descobria que estava com aquela lepra quando alguma coisa esbarrava ali e a pessoa não sentia dor naquele local, não tinha sensibilidade. E o terceiro tipo era uma junção do primeiro com o segundo. Simplesmente era aquilo ali.
Mas naquela época, por falta de conhecimento médico, outras doenças de pele também eram consideradas como lepra. Existiam diversas doenças que nós hoje conhecemos como doença de pele, mas naquela época era considerado também como lepra. Então, aquelas pessoas, quando tinham qualquer doença de pele ou aquela lepra, elas se enquadravam em Levítico capítulo 13 e capítulo 14, onde a lei determinava as questões como que você deveria tratar essa lepra. Então, o leproso, nessa época, ele era totalmente excluído da sociedade. Ele era uma pessoa completamente excluída. O leproso não podia ter contato com a sua família. Ele não podia morar no meio da comunidade. Ele tinha que ficar fora da cidade. Ele tinha que andar pelo caminho gritando: impuro, imundo, imundo. Andar gritando, a cada tantos passos que ele desse, ele tinha que gritar. Porque se alguém viesse pelo caminho, a pessoa tinha que gritar do outro lado e ele tinha que sair da estrada. Ele tinha que sair do caminho. Ele não podia cruzar com ninguém, porque ele era considerado uma pessoa completamente rejeitada, afastado de tudo quanto era culto religioso, de tudo que era ambiente social e considerado um amaldiçoado. E para completar a situação, ele não podia se aproximar de um profeta e nem de um rabino. Ele não podia. Ele não podia se aproximar de um profeta ou de um rabino. E o que acontece no texto? Vamos ver o que o texto tem para nos dizer. O texto diz que ele aproximou, esse leproso, aproxima de Jesus, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Ele se aproxima do Senhor, coisa que ele não podia fazer, e diz: se puderes, pode me purificar. Então, meus irmãos, o texto, ele tem para nos ensinar que esse leproso se aproxima de Jesus e faz um pedido a Jesus. Note que ele faz uma colocação quando ele diz: se quiseres. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele condiciona a sua purificação à vontade de Jesus. Ele não diz: eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor me tire isso, mas não, ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aí nós vamos ver que o texto vai dizer no versículo 41, que Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus teve compaixão dele, Jesus teve misericórdia dele, Jesus teve no seu coração aquela compaixão por aquele homem leproso. E a lei dizia que ninguém podia tocar no leproso, porque senão ficava imundo. E o que diz o texto? O texto diz que Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Irmãos, o Senhor da lei, né? Nós podemos dizer assim, o Senhor da lei, o Senhor que está acima da lei, disse, tocou nele e disse: quero, fica limpo. E o texto faz questão, Marcos faz questão de escrever: Jesus ficou profundamente compadecido dele. Jesus teve muita compaixão daquele homem e o cura. E ele fica limpo. Depois que ele fica limpo, Jesus manda ele fazer aquilo que a lei deveria fazer. Aí
Jesus diz a ele, fazendo então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e faça o sacrifício, faça aquilo que a lei de Moisés manda, para servir de testemunho ao povo. O mesmo Senhor, que é o Senhor da lei, e que toca no leproso, sendo que a lei dizia que não podia tocar, é o mesmo Senhor que diz: ó, vai ao sacerdote, faça tudo o que a lei manda, cumpra a lei, e você se apresente ele, para que seja testemunho diante do povo, para que o povo saiba que Deus te curou, que Deus te libertou. Mas vai no sacerdote. E Jesus dá uma outra ordem a esse homem, quando ele diz, não fale nada, ou seja, não noticie, não digas nada a ninguém, vai no sacerdote, para que o povo creia. E o que acontece no versículo seguinte, quando o versículo vai registrar, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então a ordem dada ao que foi curado era para que cumprisse a lei, exatamente a lei de Levítico capítulo 14, para que houvesse um testemunho. E a desobediência do homem, o homem, ao invés de obedecer ao Senhor Jesus, ele desobedece. Às vezes a gente fica aqui a pensar assim, mas esse homem desobedeceu a ordem? Desobedeceu. Qual foi a consequência da desobediência? Vamos lembrar aqui que Jesus ia pela Galileia, pregando nas sinagogas, de cidade em cidade. Com a desobediência do homem, o que acontece? A consequência da desobediência foi que Jesus deixou de pregar naquela cidade. Jesus não pôde mais entrar nas cidades. Então, pessoas que poderiam ter ouvido Jesus nas sinagogas, deixaram de ouvir. Jesus parou de pregar dentro da cidade. Por quê? Porque aquele homem simplesmente não obedeceu ele. Às vezes nós nos encantamos com o leproso, porque o ex-leproso, porque ele saiu a anunciar, mas não foi isso que Jesus mandou ele fazer. Jesus falou com ele: vai, não conte a ninguém. E o texto é muito claro, diz: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Por que Jesus não pôde entrar naquela cidade? Meus irmãos, a pessoa que fosse curada de lepra, era uma notícia assim, tremendamente grande. Então, quando ele sai falando aquilo, Jesus não podia mais entrar, porque a multidão que vinha ao entorno dele fazia com que ele tinha que andar em lugares ermos. E aí o texto vai encerrar dizendo que muitos de toda parte vinham ter com ele. Note uma coisa, que o Senhor não podia entrar nas cidades, não teve como pregar naquelas cidades, mas muitos saíam e iam ter com Jesus. Ou seja, aqueles que precisavam iam ter com o Senhor, buscavam o Senhor. Meus irmãos, esse texto é para nos ensinar, primeiro, que nós temos um Deus que é compassivo. Nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, das nossas necessidades, do nosso sofrimento. Um Deus que se compadece, e quando ele relata, Marcos vai relatar essa doença, Marcos está dizendo, olha, aquilo que tinha de pior na sociedade,
o Senhor tem compaixão. O Senhor teve compaixão daquele que tinha uma doença incurável para os seus dias. O Senhor teve compaixão. Grande problema nosso é que nós não entendemos que nós temos um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso, um Deus que olha para nós com um olhar de amor, um olhar que realmente nos quer com Ele, porque é o melhor para nós. O grande problema nosso é que nós achamos que servir ao Senhor, estar ao Senhor, buscar o Senhor, adorar o Senhor, é ruim para nós. Por quê? Porque nós temos que abandonar o prazer do mundo. Porque nós temos que deixar o mundo. Os irmãos, nós esquecemos que esse mundo vai ser destruído, vai ser reformado, vai ser incinerado. Eu gosto de usar essa expressão porque é melhor, porque Pedro diz que ele vai queimar, o Senhor quando voltar vai queimar tudo. Tudo que nós vemos e que nós encanta os nossos olhos, não é nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aí o que nós fazemos? Nós queremos o mundo. Esquecemos que temos um Pai misericordioso, compassivo, que pode nos dar alegria, que pode nos dar prazer, e nós ficamos o quê? A lutar e a brigar com Deus, por causa daquilo que Deus não quer que nós façamos, por causa do mundo, por causa de coisas que o Senhor não quer para nós. Então, esse homem, ele vai até o Senhor, é curado, experimenta desse Deus compassivo, desse Deus que respeitou a lei mosaica, um Deus que respeita aquilo que Ele fala. Nós temos que entender isso. O nosso Deus é um Deus que honra a palavra escrita, a palavra dEle. Nós não temos um Deus que vai passar a mão na nossa cabeça por causa da sua palavra. Ele honra, Ele cumpre, Ele é fiel a Ele mesmo. Esse texto nos mostra isso. Ele é fiel a Ele. Ele diz, vai e se mostra ao sacerdote. Ele mesmo também mostra que ele está acima da própria lei, quando ele diz, toca no sacerdote. Ele é Senhor da lei, Senhor de todas as coisas. E por último, nós temos que entender que esse nosso Deus está acima de qualquer enfermidade. Tudo está sujeito a Ele. Note que Marcos vem mostrando isso. Marcos mostra que os demônios tinham que submeter a Ele. Marcos mostra a autoridade que Ele tinha sobre a palavra. Marcos mostra que uma simples febre da sogra de Pedro foi curada. E agora Marcos vem mostrar que aquilo que tinha de pior na sociedade da época em termos de doença, estava sujeito a Cristo. Ou seja, nós temos um Deus que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Não tem nada neste mundo que Deus não possa fazer. A gente já diz, né? A única coisa que Deus não pode fazer no mundo é pecar. Porque o resto, tudo está debaixo da mão do Senhor. Aí muitas vezes nós ficamos aqui, mas por que então que acontece isso na minha vida? Eu já orei tanto por causa disso. Meu irmão, minha irmã, para refletir. Talvez você não tenha feito o seu pedido como esse leproso. Esse leproso diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Depende única e exclusivamente da vontade do Senhor. O Senhor não é movido pelo meu pedido, o Senhor é movido pela sua compaixão. O que moveu Jesus em curar aquele homem foi a compaixão que o Senhor tinha com ele. E aqui, meus irmãos, esse texto também nos mostra a situação do homem, que o homem em Cristo, ele precisa se humilhar, ele precisa reconhecer a sua necessidade.
É necessário que nós reconheçamos as nossas necessidades. Nós precisamos de reconhecer que precisamos da graça de Deus para sobreviver nesse mundo. Nós precisamos da graça de Deus para estar aqui adorando a Ele. Nós precisamos que o Espírito do Senhor trabalhe no nosso coração para que nós busquemos a Ele. Nós precisamos do Senhor para que o Senhor nos liberte dos nossos pecados. E uma vez libertado, uma vez que você busca o Senhor para te purificar, não da lepra, mas da lepra do pecado, porque o pecado é pior do que a lepra. Porque um leproso pode entrar no céu, mas um pecador sem remissão de pecado não entra no céu. Isso é a pura e única verdade bíblica. E só Jesus pode te purificar do seu pecado. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode te dar a vida eterna. E esse leproso nos serve para nos mostrar que a maior de todas as lepras, que são o nosso pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus, só pode ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Sem ela, sem o sangue não tem jeito. Sem essa purificação, nós não temos como chegar diante do Senhor. E também esse texto nos mostra que sem Cristo, o homem não busca o Senhor. É necessário que o homem, para se aproximar de Deus, ele tem que chegar em Cristo Jesus. Sem Cristo, ele não é purificado. Então, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você pode saber, Ele tem poder de fazer tudo na sua vida. Se você não tem, também você pode saber que Ele não fará nada, porque você está separado dEle por causa dos seus pecados. Então, nós precisamos de colocar algumas coisas em prática aqui nesse texto. Primeiro, que você precisa buscar o Senhor em qualquer circunstância na sua vida. Qualquer que seja a sua situação, boa ou ruim, você tem que estar sempre buscando o Senhor. Não importa qual a sua enfermidade, não importa qual seja a sua dor física, se o seu problema é físico ou o seu problema é espiritual, você tem que buscar o Senhor. E aqui nós temos um exemplo claro disso. Jesus não entrou na cidade, mas muitas pessoas acharam Ele naqueles lugares ermos, ou seja, as pessoas iam atrás do Senhor. As pessoas buscavam o Senhor. Elas se interessavam em estar junto do Senhor. Aí vem aquela pergunta: qual é o seu interesse pelo Senhor? Qual é o seu interesse com relação à sua vida espiritual, com relação à adoração, com relação a estar com Deus? Qual é o valor que você dá por isso? O texto nos mostra isso. O leproso, ele estava excluído da sociedade, mas ele busca ao Senhor, e o Senhor teve compaixão dele. Ele foi atrás. Ele se aproximou de quem ele nem podia se aproximar. Ele teve coragem, ele teve ousadia, ele realmente buscou. Então, de forma prática, você precisa reconhecer a sua necessidade, você precisa saber o que é que você precisa com o Senhor, e você precisa saber que você tem sempre um Deus compassivo, um Pai misericordioso, um Pai que quer te ouvir, mas um Pai que faz segundo a vontade dEle. Ele não é um objeto na sua mão. Você pode ser um objeto na mão dele, mas ele não é um objeto na sua mão. Então, esse texto nos ensina a buscar o Senhor e não ficar esperando ser achado. Tem gente que, se Deus quiser, Ele faz. Meus irmãos, o texto nos ensina a buscar o Senhor e não esperarmos sermos achados pelo Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá no Velho Testamento: buscai o Senhor enquanto se pode. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque se você não buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, talvez seja tarde demais. Então você precisa
de reconhecer isso. E, meus irmãos, o texto nos mostra essa compaixão do Senhor diante de uma enfermidade excludente, uma enfermidade que excluía aquele homem da sociedade em que ele vivia. A necessidade de buscar ao Senhor é nossa. O que nos exclui de Deus é o nosso pecado. O que nos afasta do Senhor é o nosso prazer com as coisas do mundo, é nós deixarmos de realmente buscá-lo como prioridade na nossa vida, é nós não estarmos realmente com a consciência de que nós precisamos do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Marcos está nos alertando quanto à necessidade que temos de buscar o Senhor em todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, nós devemos colocar na presença do Senhor, porque não tem nada que o Senhor não possa fazer por nós. O Senhor pode fazer tudo, desde que nós cheguemos diante dEle e façamos como o leproso: se o Senhor quiser, faça em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. E aí você precisa de entender qual é a vontade do Senhor. Porque o Senhor quer purificar as nossas vidas. O Senhor quer curar as nossas feridas. O Senhor quer curar o nosso coração. Porque nós temos um Deus compassivo, um Deus realmente que tem misericórdia das nossas vidas. Agora, é necessário que nós entendamos qual é a nossa necessidade e dizer a Ele: Senhor, purifica-me, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso da Tua graça para continuar servindo ao Senhor, eu preciso da Tua graça para alegrar o meu coração, eu preciso da Tua graça para fazer a Tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida nesta noite, que você possa entender que você pode se aproximar dele com o coração aberto, tranquilo e tranquila, que o Senhor vai te ouvir e que o Senhor te ajudará em todos os momentos da sua vida, não importa qual seja a sua situação. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que nos socorre. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo louvor. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Aquele homem era um excluído de toda a sociedade, da sua família, de todo o culto ao Senhor. Ele era excluído de tudo, ó Pai, além da dor e do sofrimento que passava por causa daquela doença terrível que ele tinha. Mas o Senhor foi misericordioso para com ele. O Senhor tocou nele, o Senhor o purificou. Ó Deus, que nós possamos ver isso, ver o Senhor como o Senhor é, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade. Que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando no nosso coração, para que nós possamos buscar o Senhor e realmente, ó Deus, fazer com que o nosso coração se volte para Ti, para que possamos buscar a misericórdia, o amor e a bondade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame da Tua graça no nosso coração. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo,
a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.